Eu vou falar com a doutora Mônica Suso Lemos, ela que é cardiologista, especializada em sistema de ecocardiografia. Isso. Bom dia, Mônica, tudo bem contigo? Bom dia, Fábio, bom dia aos nossos ouvintes. Enfim, nos encontramos aqui. Outro dia nós não estávamos aqui, mas, Mônica, sabe que é um negócio tão legal de falar sobre isso e sobre essa questão de saúde? Eu gosto muito, porque eu acho que a gente levanta a bola para o pessoal tirar dúvida, né? Claro. E às vezes a gente tem probleminhas que, isso aí é nada, isso eu vou deixar para depois, né? Não é nada, isso aí aconteceu porque eu fiz isso. Mas às vezes essas coisas se repetem no dia a dia das pessoas e a gente vai se acostumando com as coisas. Exato. E eu acho que a gente não pode se acostumar demais com dor ou se acostumar com desconforto, se acostumar com coisas que deixam a gente prostrado, né? Sem vontade de fazer as coisas. Exatamente. Inúmeras vezes é algum problema específico, né? É importante revisar esses sintomas para não deixar passar alguma coisa séria. É muito comum o pessoal às vezes fica em casa de longa data com algum sintoma, achando que é uma coisa, me incomodei ou hoje tive algum estresse e deixa passar alguma coisa séria. E daqui a pouco aquilo volta e tu acha, não, mas você foi porque eu falei. Bom, então nós vamos falar sobre um assunto chamado arritmia, tá? E eu vou entrar no assunto de... Nós estávamos falando no intervalo aqui, não dá para nós listar aqui quantidade de tipos de arritmias diferentes, né? São várias. Exato. Existem inúmeras arritmias. A primeira grande divisão é que o batimento correto, porque às vezes as pessoas até testam, veem quanto está o seu batimento. Até o aparelho de pressão, ele também fornece a medida do quanto está o batimento. Sim. Então é importante que saibam que a faixa da normalidade do batimento é de 50 até 100 batimentos no minuto. Então, sempre que ele estiver abaixo de 50 batimentos, ele é um batimento reduzido dentro de um minuto, e a gente chama isso de bradiarritmia, tá? É uma arritmia com diminuição da frequência cardíaca. Quando ele aumenta para cima de 100 batimentos, a gente chama de taquiarritmia. Nós estamos falando de um batimento constante, assim. Eu tenho um constante de acima de 100. É uma questão, não é uma coisa momentânea, né? Ou ela vai acima de 100, eu já estou tendo uma arritmia. Assim, usualmente todos nós temos que estar abaixo de 100 no repouso, sentado, né? Sim. Claro que não durante um exercício vigoroso. Certo. Aí ele vai acelerar, é uma coisa benigna, é uma atividade elétrica correta do coração acelerar. Fora isso, se tu tá em casa, sentado, e fica com batimentos de 120, isso não é normal. Aí que tá o negócio, tá? Ou de mais ou de menos. Exatamente. Brad ou taqui? Isto. Bom, aí eu te pergunto o seguinte, eu tenho 55 anos, 80 quilos, eu tenho um perfil de estatura, uma atividade, cada um tem o seu batimento de acordo com o seu perfil. Seu perfil, né? Não dá pra dizer, não, tu tem que ter 80 não dá pra Não dá pra dizer. Tem gente que tem batimentos menores, batimentos um pouco mais acelerados e tá na sua normalidade, é isso? Isso. Claro, por isso que o limite da normalidade é tão distante, de 50 a 100. Sim. Se tu me mostrar um jovem atleta bem fisicamente, ele vai ter uma frequência bem mais baixa. O atleta tem uma frequência em torno de 50 a 60. É um coração bem preparado. Já principalmente mulheres mais sedentárias, é comum tu ver frequências nela em torno de 90. Bem distante do que o rapaz ali que eu citei estaria. Mas são limites de normalidades. Sim. Vamos botar no meu caso. Eu sou um cara sedentário, pratico raramente esporte, mas da minha juventude, lá dos meus 25 anos até os 55 anos, esses batimentos são alterados do meu organismo ou eles não variam quase na pessoa? Variam, tá? Se nesses anos todos tu teve perda de massa muscular, tu realmente ficou mais sedentário, é comum que haja um processo de uma leve aceleração. Certo. É discreta. Por exemplo, tu podia ter lá jovenzinho com 60 batimentos, hoje em dia tu fica mais perto de 80. Tá. Mas por perda de aptidão física. Entendi. Assim como pelo envelhecimento, mas aí não com 50 e poucos anos, usualmente já lá mais na faixa de 80, 90 anos, Sim. por desgaste do sistema elétrico, às vezes acontece de começar a baixar demais, mas aí por envelhecimento da elétrica. Tá. É uma questão de idade mesmo. Exato. Bom, eu quero falar contigo sobre alguns casos e vou falar pelo mais conhecido de todos aí,
que foi o do Renato Gaúcho, tá? Então, Ótimo. o Renato Gaúcho, todo mundo conhece, treinador do Grêmio, um cara que é atleta, um cara que, Exato. quando ele dá folga aqui, ele vai para o Rio de Janeiro para fazer futebol, não sei o quê. Ele é um cara que tem uma estatura boa, magro, funciona bastante, mas ele tem um problema cardíaco. E aí, chama-se aquilo ali arritmia, o que ele tem? Arritmia, exatamente. Seguinte, sobre os perfis, o Renato é um cara que era atleta, isso é comum o atleta, principalmente quando mais velho, apresentar arritmia, porque às vezes o atleta de alta performance, claro, Sim. ele às vezes apresenta um aumento da estrutura cardíaca relacionado ao esforço excessivo, tá? Então ele acaba apresentando arritmias, principalmente conforme vai envelhecendo, que foi exatamente o caso do Renato. Diversas causas podem causar arritmia, eu citei essa do atleta, que é a do Renato, mas pessoas que fizeram uso abusivo de álcool, que acabaram crescendo o coração por isso, pessoas que fazem uso de drogas, pessoas que já infartaram e, em alguns casos, não raro, mas acontece, até estruturas cardíacas normais podem deflagrar arritmia. Sim. A do Renato se chama fibrilação atrial. Fibrilação. Isso, é um nome super importante para quem tem a aprender, porque é uma arritmia bem séria. Por quê? Ela não causa morte súbita, ela não causa morte cardíaca aguda, assim, mas ela causa principalmente AVC. AVC. Exato. É a arritmia mais relacionada a AVC que nós temos. Então, é super importante ter o diagnóstico dela, porque quem tem essa arritmia, claro, a gente faz uma avaliação de cada caso, mas a maior parte dos pacientes que têm essa arritmia precisam usar anticoagulantes para ficar com o sangue bem fininho. E ali evitar que se forme um coágulo e faça o AVC. Tá. Então ele toma esse tipo de anticoagulante para quem tem essa arritmia para evitar AVC. Isso. Mas ele não resolve o problema da arritmia. Não resolve. Pois é, aí que eu quero ver. Mas o caso da arritmia do Renato, que é essa arritmia fibrilação atrial, ele causa desconforto na pessoa. A pessoa, o que a pessoa sente quem tem isso? Diversas arritmias, quase todas elas geram sintomas. O que são os principais? A pessoa vai perceber a aceleração. Sente o peito bater mais rapidamente, aquele pum, 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 batendo rápido no peito. Tá. Isso é uma aceleração. Essa do Renato, especificamente, ela perde o ritmo. Não só acelera, como ela perde o ritmo. O coração, ele bate tum, tá, tum, tá. Quando ele acelera, que faz tum, 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 é uma coisa. A do Renato faz tum, tá, tum, 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 tum. Perde completamente o compasso. O compasso do coração. Não bate organizadamente. E é nessa desorganização de ritmo que facilita com que se formem coágulos ali dentro. E o que sensação a pessoa tem? Que nesse momento que o coração desregra o seu batimento? Além da sensação de que ele bate, sente no peito mesmo o descompasso, ele percebe, porque ela acelera, então ele percebe no peito essa perda de ritmo. Mas muitas pessoas percebem somente com falta de ar, dá uma sensação de falta de ar. Às vezes dor no peito especificamente pode dar esse sintoma. E muitas vezes também tonturas e até desmaios. São os principais sintomas dessa arritmia. Tu vê, e são em frequências de tempo, não é uma coisa constante. Então nós estamos falando de daqui a pouco eu estou bem, daqui a pouco o coração... Exato. E nesse momento eu posso estar em pé, perco os sentidos, por exemplo, pode desmaiar? Pode desmaiar pelo surgimento dela. Então isso nós podemos chamar assim, que o resultado de quem tem uma fibrilação atrial, que é essa doença do Renato, estou botando para o pessoal marcar, porque a gente viu na imprensa falando sobre isso, que o Renato tinha que fazer uma cirurgia de coração, não sei o quê, mas só para a gente entender que essas coisas, daqui a pouco, é comum ter isso, as pessoas... É a arritmia mais comum no Brasil, é a fibrilação. É mesmo. E ela é extremamente assim, séria, precisa ser tratada. Como tu mesmo citou antes, o uso do anticoagulante é uma coisa que previne o AVC, mas não tratou a arritmia. Sim. E aí, depois de diagnosticada, ainda temos que definir, vai ser revertida a arritmia, como foi o caso dele, ou não, a gente vai só controlar ela, mas o paciente vai viver com ela todo santo dia, porque isso acontece. A gente controla o batimento, tira o risco do AVC e aí ele fica desritmado, mas numa frequência em torno de 70, 80, por exemplo. E ele tolera aquilo. Sim, a pessoa sabe que tem um probleminha, o coração está desajeitado, mas ele está protegido com AVC. Está protegido. Mas ele tem que tomar cuidados, por exemplo, assim, e eu sou motorista, por exemplo, como é que funciona? Exatamente, é uma bela pergunta. Dirige de vez em quando, assim, né?
É uma arritmia que é possível tu manter a direção profissional, no caso, mas assim, muito importante o uso correto das medicações, evitar algumas coisas inapropriadas, como, por exemplo, o consumo de álcool, que faz com que ela acelere muito. Então, assim como o uso de drogas que estimulam ela, que façam que ela perca o controle, que ela acelere muito. Então, são pessoas que até podem dirigir, mas tem que estar bem compensados, bem cuidados, para poder manter o uso de direção profissional. Sim, né? nós estamos falando assim, quem dirige, né? Quem tem uma frequência de, como é que eu vou dizer, de serviço nessa coisa. Claro. Ou até no dia a dia da gente também, um tombo, um desmaio da gente, daqui a pouco machucar, bater um braço, bater a cabeça, né? Mônica, então eu acho que é importante isso aí. Bom, agora eu te pergunto o seguinte, como se... Nós estamos falando duas formas de se tratar essa fibrilação. Com medicamentos, tu consegue reduzir, adequar... E o Renato fez uma cirurgia. Sim, o Renato fez um procedimento chamado... o procedimento inicialmente se chama estudo eletrofisiológico. É um nome difícil. Enfim, entra-se com catéteres pela femoral, que é aquele vaso grande que tem na virilha. Né? O pessoal entra por ali com alguns... E vai até o coração. Que espetacular. Eu sempre digo para os meus pacientes, imaginem que o coração é uma casinha. A casinha tem os canos de PVC que passa a água, no caso do coração é a irrigação de sangue, e tem o sistema elétrico também, é outra coisa. Quando se faz um cateterismo que entra na parte hidráulica, se entra nos canos de PVC. O estudo eletrofisiológico, ele entra para mexer na elétrica especificamente. Chega lá, procura onde é que está o fio desencapado, quem é que está causando aquela arritmia e faz uma cauterização. Ele... Abla é o nome que a gente usa, que é uma ablação. Ele queima aquele foco que está inapropriado. E aí o médico fica monitorando o paciente. Nós estamos fazendo uma consulta aqui, quando nós estamos fazendo uma cirurgia. Ele está ao vivo, o paciente está ali, ele deve provocar, ele provoca a arritmia, quer dizer, ele vai ver até onde o coração está com problema, e vai cauterizando pequenos vasos que vai regulando o coração. Pequenos fios elétricos. Como se nós estivesse regulando um motorzinho. Isso mesmo. É sensacional, esse procedimento é ótimo. Não é só para fibrilação, inclusive para fibrilação ele é um dos procedimentos mais difíceis, exatamente porque por essa perda de ritmo tem inúmeros focos comandando ela é difícil de pegar. Mas existem outras que é um ponto exato ali dentro, um único ponto que está deflagrando uma arritmia e tu chega exatamente ali e acaba com ela. Bom, daqui a pouquinho eu vou responder algumas perguntas, mas a pergunta é a seguinte, o Renato fez uma cirurgia e teve que fazer uma outra. Eu digo o seguinte, quem fez uma vez a ablação tem que fazer uma segunda ou às vezes resolve? Não tem que fazer, exatamente isso. Inúmeras vezes resolve, principalmente essas que é um único foco, que a gente consegue encontrar e acabar ali. A do Renato, que é a fibrilação, ela é bem difícil porque é uma região geralmente inteira que está estimulando, então até tu conseguir acabar com todos os focos é bem difícil mesmo. Mas, mesmo aquela que é um único foco, às vezes pode surgir ali novamente uma área de arritmia que quer comandar o que não é para ser dela. E aí a gente tem que de novo fazer. Mas não é todo mundo. Então, quem fez a ablação uma vez poderá voltar. A doutora Mônica tem que liberar ela. O assunto é muito legal, assim, esse assunto do coração, né? Então, vamos lá, vamos tocar ficha. Daqui a pouquinho o vice-prefeito Jair Martins também está conosco aqui. Eu quero também trazê-lo para que a gente possa conversar outros assuntos aqui, dar uma amenizada um pouquinho, porque assunto de saúde a gente fica muito tenso. Tem muita gente tenso no assunto aqui fazendo perguntas. Aqui vamos lá então. A Vera Bueira pergunta, sabia o seguinte, tem dor no peito lado esquerdo e uma ferroada. Pode ter algum problema isso aí? Pode. Usualmente a dor ela é mais sinônimo de que o sangue realmente está com alguma dificuldade de passar na circulação do coração. A dor. Então, é o sintoma mais comum de isquemia do coração. Então, sempre tem que avaliar se ela tem algum comprometimento da circulação cardíaca. Tá. Claro que até pode ser arritmia, mas a maioria das vezes é um sintoma de isquemia. A Lenita quer saber aonde está a doutora Mônica. A doutora Mônica está na Luísa Maranich ali. Exatamente. Qual é o número ali? Luísa Maranich 614, a sala é 301. Tá, e o telefone 3671? 1400. 3671 1400. A Zeneida diz o seguinte, ó. Qual o cuidado que para quem tem ponte de safena tem que ter?
Certo. Sempre dói o peito quando faço esforço. Quem tem ponte safena? Primeiro que é importante que ela revise se tá tudo bem, se as pontes dela estão todas em funcionamento adequado, porque se ela tem tido dor, é um alerta de que alguma coisa possa não estar tão bem ainda ali. Claro, as pontes também envelhecem, isso tem que ser monitorizado sempre. Mas quando alguém infartou, no caso dela, acredito que tenha sido por isso que ela colocou as pontes, a musculatura do coração naquele território, ela é lesionada. Aquilo ali é um território que realmente, por isquemia, por sofrimento, facilita com que tenha arritmia. E a pessoa tem que procurar revisar. Isso, e arritmias sérias. As arritmias associadas a áreas isquêmicas, a áreas de infarto, são arritmias mais graves, que realmente não podem acontecer em nenhum momento. Então, a gente tem que procurar elas. As perguntas são muito legais e estão me ajudando a entender também o processo aqui. A Cleia fala sobre o seguinte, ela tem hipotireoidismo. É isso, né? Isso. Idiodismo. 47 anos e ela tem bastante aceleração quando caminha. Às vezes, mesmo sem esforço dela, tem essa aceleração. E ela já fez eletro e não deu nada. E certo. aí? A tireoide é um órgão que libera hormônios e estimulam o batimento do coração. Então, quem tem hipotireoidismo, como é o caso dela, realmente é uma glândula que funciona a menos do que deveria. Usualmente, ela deflagra menos arritmia, mas pode acabar acontecendo. Principalmente se ela usa hormônio, Puran, esses remédios que suplementam o que falta, ela pode ou estar, de repente, numa dose um pouco a mais e acaba estimulando a mais o coração dela, ou só pela doença em si pode estar acontecendo. Tentar encontrar essa arritmia, às vezes, realmente é uma loteria. O eletro é uma foto de 8 segundos de batimento. Pode não ter acontecido naquele momento. Às vezes, a gente coloca o Holter, que monitoriza 24 horas o batimento dela. O Holter é uma opção de ver... É uma ótima opção para a gente procurar arritmias. Aí ele fica 24 horas monitorizando o batimento. Com Holter? Trabalho. Isso aí é muito Holter, legal, eletro, teste de esforço para algumas arritmias que vêm no esforço, tudo isso é útil. O Holter é um negócio muito interessante. Eu me lembro que a minha mãe usou algumas vezes sobre isso. Minha irmã também já usou. E é muito legal porque tu acompanha a vida da pessoa sem a pessoa parar. Quer dizer, tu tem que fazer tudo que tu faz, né? Exatamente. Tu segue a vida normal usando um aparelho que está te monitorizando. Isso é legal. Esse assunto do Holter aí para acompanhar a gente. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui. As pessoas fazem uso. Quem usa marca-passo pode realizar qualquer tipo de serviço, trabalho que exige esforço, diz essa pessoa que faça o uso de marca-passo para controlar a arritmia. Provavelmente era uma bradiarritmia, como a gente falou lá no início. O batimento ficou muito devagar, teve algum tipo de bloqueio, geralmente, e acabou precisando de marca-passo. O Sérgio está perguntando justamente isso. A atividade usualmente é normal. Se for o marca-passo isolado, só ele para controlar a frequência do coração, a arritmia, realmente a atividade física é normal. Claro que logo após a cirurgia não, mas depois, um mês depois de ter colocado o marca-passo, a atividade física é normal. Sabe que eu nunca vi um marca-passo, um equipamento de marca-passo assim, mas diz que é uma coisa pequenininha e é o uma efeito... caixinha de 2,5 por 2,5 centímetros, fica alojado na frente do ombro. A caixinha a gente coloca ali porque os cabos a gente põe por dentro da veia que entra até o coração e aí ele fica cravado na musculatura estimulando e comandando. Coisa espetacular, né? Enquanto dura uma bateria de marca-passo? Usualmente 10 anos. 10 anos? Claro que ela tem que ser revisada semestralmente para ver se está acontecendo alguma coisa, porque ele te monitoriza o dia inteiro. Cada vez que tu for interrogar, a gente diz o marca-passo, a gente testa ele, a gente vê todo o teu batimento daqueles 6 meses inteiros. E aí a gente usualmente precisa trocar a bateria em 10 anos. Tu imagina uma tecnologia disso, né? Um equipamento elétrico para dar um... o Delamar Menezes pergunta o seguinte, tu tem atendimento de convênio? Atendo convênios. Qual é o teu convênio ali? Atendo IP, atendo Bradesco, atendo Cabergues, GEAP, só não tenho Unimed. O resto, todos os convênios eu tenho. Unimed ainda não tem. E particular também, viu, particular pessoal? Também. O Marciano e o Cleidmar perguntando também. Aqui, a outra que está assistindo aqui, a Edilar Leite. A Neiva Caldeira tá adorando a entrevista aqui, ó. Viu? Olha aqui, ó. Depois a gente passa aqui os contatos. Batista também junto conosco. Deixa eu só ver se tem alguma. A Erenilda Yankee também dizendo ótima entrevista com a doutora Mônica. O Vitor Azambuja também mandou legal aqui. Ela falou sobre o teu credenciamento lá na... Certo. O Mauro Silveira... Certo, aqui o Maurino está falando sobre isso. Bom, eu acho que eu consegui... Deixa eu ver uma coisa aqui...
O José Aleixo, o José Aleixo é um ouvinte nosso e um telespectador. Ele vê no YouTube, na televisão, na Smart TV dele, e ele vê o nosso programa, tá adorando aqui. Alice Laguna conosco, Rodrigo Centeno. Aqui a Fátima Abreu diz o seguinte, ó. Toma o café só descafeinado, porque senão o coração sai pela boca, diz a Fátima. Pode ser. De repente ela tenha uma estimulação maior com a cafeína e não tolere mesmo. Mas se tem isso no mercado, por que não usar, né? Então, é quase o mesmo gosto, né? Muita gente quer exatamente o efeito adrenérgico dela. Mas eu vou dizer o seguinte, eu já fui a algumas cafeterias que não tem café descafeinado. Eu digo que estavam perdendo negócios, viu? Claro. A Fátima dizendo o seguinte, ó, 56 anos, muita palpitação durante o dia. Ela toma 100 miligramas de atenolol. Ele serve para controlar o batimento. É daqueles remédios que a gente falou mais lá atrás que servem para manter o batimento baixo. Mas ela toma e ainda tem essa... Temos que avaliar exatamente assim, qual é a dose que ela usa, o que ela está fazendo de arritmia. Porque algumas... Olha aí, ó, uma foto de um... Isso é uma caixinha de um marca-passo. Isso aí é um marca-passo? Isso. Olha aí, o Yuri foi lá buscar, ó, e tem... Hein? O ouvinte mandou? A Vera Medeiros mandou pra ela deve ter tirado. Era uma caixinha que ela deve ter tirado e ter ganhado do hospital. 2 por 2,5. Mais ou menos isso, uns 2 centímetros. Isso aqui não fica aqui na frente da gente? Sim, a gente põe embaixo da pele e fecha a pele ali, ele fica por baixo, guardadinho. Mas do atenolol da outra paciente, claro que tem que revisar a dose e algumas arritmias, dependendo do que ela está fazendo, realmente o atenolol pode não controlar. Mas o batimento por si só, ele tende a baixar, sim. O Adilson aqui está perguntando uma coisa, está falando uma coisa rápida aqui, vamos lá. Repolarização precoce de um menino de 14 anos, tem batimento cardíaco de 13, 73 ele falou. Uma pessoa, um colega teu disse que é normal isso. Normal. O jovem usualmente tem a repolarização, que é o final do batimento, um pouco mais antecipado. Por isso usa-se o termo precoce. Isso não é uma arritmia, isso é um padrão muito associado com o jovem. Até os 20 anos isso geralmente é normal e algumas pessoas permanecem com esse perfil jovem a vida inteira. Interessante isso, né? Não, que às vezes o guri é acelerado demais ou tem um descompasso... Mas não é a aceleração do batimento dele. É só o tempo entre a atividade da parte de cima e a parte de baixo é um pouco mais encurtada. Então a gente que olha o eletro percebe que aquela parte de baixo trabalha um pouco mais cedo, mas não que acelere o batimento. Tá, eu vou ter que terminar a entrevista aqui, minha gente. Vocês estão fazendo muita pergunta aqui, ó. Vamos lá, rapidinho. O Roberto diz... gostaria de saber que eu estou... muito parado, tipo coração bater descompassado. É arritmia, né? Descompassado nunca é correto. É isso aí, mano. Subir uma escada em loja, chego lá em cima com dificuldade de respirar. Quando estou nervosa, o coração parece que dói. Isso aí é um problema que nós já falamos também. Já falamos, isso é importante avaliar. Minha gente, isso é desconforto. E o desconforto na gente é tão ruim, né? Tu deixa de fazer as coisas, associado ao esforço, é sempre um sinal de alerta. Porque quando tu te esforça, tu demanda mais do teu coração, tu exige que ele trabalhe. Então isso te gerar dor ou te gerar arritmia não é o normal. Claro que às vezes pode ser só ansiedade, até pode, mas é importante investigar. A última pergunta da Claudete aqui. Quem tem pressão alta, é normal ter falta de ar e dor no peito? Ela toma 6 xícaras de café por dia. Ô, guria, tu tem que parar isso aí, Claudete. Não, a pressão alta por si só não é para gerar falta de ar e dor no peito. Não. Ela tem que avaliar se ela tem algum comprometimento do coração dela já por causa da pressão ou por outros motivos. Claro, o consumo de café dela tá alto. Só uma pergunta minha agora. Isso é uma coisa que eu acho interessante que a gente falar. Pressão alta nas pessoas, às vezes ela é silenciosa, né? Majoritariamente, a maioria das vezes. Tu recomenda, por exemplo, assim, eu sei que é um produto que é vendido aí, sem com receita médica, mas esses reloginhos de pressão de usar no pulso, pra gente testar em casa de vez em quando? Eu não digo pra gente se automedicar, mas pra gente saber, olha aqui, eu tô com o coração acelerado, como é que tá hoje, tá... Medidas ocasionais de pressão são bem importantes. Claro que pode ser até uma revisão de consultório, porque não precisa ser uma coisa diária, nem semanal. Às vezes é muito comum o paciente se tornar refém do aparelho e ficar muito ansioso pelo uso do aparelho. Então, assim, uma revisão, de repente, até num consultório, poxa, faz 3 anos que eu não vou, aparece, consulta, mede a pressão pra saber. Eu tenho em casa só quando eu acho assim que tá, eu vou medir meu batimento. Sem dúvida. Bom, se tu tem ou o familiar tem, é legal medir ocasionalmente. Para terminar, pressão alta, dizem que é uma das doenças silenciosas que mais dá problema no coração. Pode ser isso?
A diabetes é mais malvada pro coração, mas ambas são, tá? Mas a diabetes Tem consegue gente ser que tem pior. pressão alta, mas não percebe a pressão alta. Exatamente, ela Esse é é o problema. assintomática. Eu sinto quando eu tô com pressão alta, em algum desregramento meu, eu sinto. Mas tem gente que tem pressão nas alturas e não E percebe. não sente nada. Não é incomum a gente medir uma pressão, tá 24 e a pessoa totalmente normal. Se sentindo, E o coraçãozinho velho... trabalhando em cima de uma pressão bem alta nele. Não, eu fico preocupado é a gente não se cuidar, não olhar. Não avaliar, né? Não ter Bom, diagnóstico. doutora Mônica Suso Lemos. Eu não vou poder mais aqui, já tem mais perguntas, mas depois eu te mando pelo WhatsApp se tu puder me responder. Certo. Mas muito obrigado, assim, foi um programa super legal, eu gostei. Isso que ela, quando veio aqui contratar a rádio, ela disse que era tímida, não conseguiria falar, mas eu acho que o papo é super bom. Não, o papo é super bom. E tu vê quanta gente a gente pode ajudar nisso, né? A arritmia é um assunto muito bom. Muita gente e, tem. Daqui a pouco o pessoal perguntou, tá com dúvida? Procura um médico, pessoal. Claro. Daqui a pouco tem um problema cardíaco, tu podia estar solucionado esse problema, leva para o agravamento. Exato. Daqui a pouco tem muito pior o negócio. Bom, muito obrigado pelo carinho de ter visto aqui. Eu que Desculpa agradeço. de ter tomado tanto tempo, Não, tá? foi ótima a nossa conversa. Um grande abraço e até uma próxima.